cantar depois, porque quando eu venho, compartilhar na ceia, sempre fico pensando, qual que será o momento certo de eu ir lá. E a oração que a irmã Lilian fez agora é bem o ponto que eu tenho pensado, tenho meditado para estar trazendo nesse momento. Então vamos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, 23. Está escrito assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A gente, desde que o Senhor veio, e foi assunto aos céus, a gente vive um momento diferente daquilo que viviam os hebreus, por exemplo, que tinham diversos ritos que tinham que seguir, dias a guardar, datas a serem celebradas. A gente vê isso muito bem, que houve uma ruptura com isso. A gente pode ver lá em Gálatas, por exemplo, que o Espírito Santo, através de Paulo, aborda isso muito claramente. Mas eu pensando, considerando, estava vendo, que eu me lembre agora, a gente tem 2 ritos, vamos dizer assim, que foram estabelecidos, que o Senhor nos colocou a fazer, durante o momento que vivemos, a era em que vivemos, que é participar do pão, e acho que o batismo também poderia ser colocado assim. E é um momento muito precioso, é um momento único. E eu fico pensando, existem outros irmãos também, que seguem, dessa maneira, entendem que nós temos que participar, e não tem uma forma correta, por exemplo, a frequência, o Senhor não colocou isso. Então, tem irmãos que fazem isso semanalmente, como é o nosso caso, tem irmãos que fazem mensalmente, já vi até irmãos que fazem anualmente. Não tem como falar, quem está mais certo, quem está errado, não tem isso. Eu gosto muito dessa forma que a gente faz semanalmente, só que eu vejo que a gente corre um risco muito grande, nós que fazemos isso toda semana, já reunimos há muitos anos, que a gente corre o risco de entrar na mesmice, de vir aqui participar, cantar alguns cânticos, ouvir algumas orações, fazer algumas orações, estar ouvindo um irmão falando, e acabar que isso se torna uma rotina. A gente participa aqui, mas já pensando na semana, já pensando no que vai acontecer no resto do dia. A gente corre esse risco. Eu lembro quando eu batizei, e quando eu estava para batizar, e depois que eu batizei, foi há 14 anos quase, eu ficava vendo os irmãos participando, e eu ficava, nossa, gente, que legal participar do pão, tomar, eu tinha um cálice único, não, que legal estar participando junto com os irmãos, lembrando da morte do Senhor, da ressurreição, dessa obra. E assim, a primeira vez que eu participei, eu lembro, empolgação total, Aí vai passando o tempo, a gente acaba, eu venho aqui de vez em quando, pensando, tem aquele trabalho para entregar na quinta, amanhã tem que entregar aquele código, tem que fazer isso e aquilo. A gente acaba entrando, a gente corre esse risco de entrar num momento comum. Não que a mesa em si vá se tornar um momento comum, ela jamais vai se tornar. Mas a gente corre o risco de, para a gente, ter isso como mais um momento na nossa semana. E, pensando nisso, eu queria ler um texto com os irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 16. Considerando uma questão que eu entendo que ocorreu mais ou menos igual a esse risco que a gente pode correr, e eu acho que é interessante a gente estar dando uma pensada sobre isso. Êxodo, capítulo 16, vamos ler o versículo 1, inicialmente, a partir do 1. Êxodo 16, versículo 1 diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai,
aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Aí vão agora para o versículo 13 desse mesmo capítulo ainda. Diz assim: à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que eram. Diz-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor: colhei dele para cada um conforme o que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos, medindo com 1 homer. Porém, não sobrava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E agora vamos lá para o final, quase final, o versículo 31. Desse mesmo capítulo fala assim: a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Agora vamos dar uma avançada. Vamos lá para Números, capítulo 11. A gente vai ler os versículos 5 e 6 aqui de Números 11. Números, capítulo 11, versículo 5. Diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. Agora, ainda em Números, vamos para o capítulo 21. Números 21, versículo 4. Diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Eu comecei a pensar nisso, né? A gente lendo, às vezes parece até inacreditável, né? Você vê, não, gente, não é possível. O Senhor, ele revela a glória dele, começa a chover pão do céu, como tem gosto de mel, de bolo de mel, algo tão fantástico. O Senhor faz o que eles querem, assim, o que eles querem não. O Senhor dá para eles o suprimento necessário ali para eles, eles começam a reclamar. Mesmo assim, não é possível algo assim. Só que, irmãos, muitas vezes a gente faz exatamente isso. Exatamente o que o povo lá de Israel fazia. Porque, de início, a gente olha a mesa, a salvação que o Senhor nos deu, poder participar desse momento, e a gente fica cheio de alegria. A gente vê, nossa, posso participar, o Senhor me salvou, eu, um miserável, que não tinha nada, Ele me deu tudo, me deu o filho dele, morreu no meu lugar, e a gente fica grato, começa a estar junto com os irmãos, estamos gratos. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a olhar para a mesa e a gente deseja outras coisas. A gente começa a olhar e fala: nossa, Senhor, o Senhor podia me dar uma esposa, né? A gente começa a olhar e fala: nossa, o Senhor podia me dar aquele emprego, um aumento, podia me fazer formar logo, podia... E a gente começa a colocar aquilo que é mais precioso para a gente em outras coisas. E esquece que a mesa
essa obra maravilhosa que o Senhor fez, é o que de mais importante poderia acontecer nas nossas vidas, e o Senhor nos deu isso. O Senhor nos dá esse privilégio de estarmos aqui juntos, comemorando a obra feita pelo Senhor Jesus, que é tão maravilhosa, e já nos deu tudo. A gente já tem a salvação, a gente tem o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E que a gente tenha esse coração, irmãos, que seja grato pelo Senhor, que a gente não fique desejoso de outras coisas, de ter algo a mais, porque nada é melhor do que o que o Senhor nos fez. E vamos estar orando agora? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos salvou, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor permitiu, Pai, que nos reuníssemos, estivéssemos aqui fazendo memória da obra feita pelo Senhor Jesus, Pai. Senhor, que nosso coração, Pai, não deseje outras coisas, Pai, que nada seja maior do que o Senhor em nossos corações, Pai. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja aquilo que é mais precioso para nós, Pai, que não seja uma lembrança que tenhamos apenas aqui no domingo, ou algo que venhamos aqui, Pai, e nem estejamos atentos, Pai, mas que tenhamos o Senhor como nosso foco, o centro de todo o nosso viver, Pai. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. E são convidados, né, a participar desse momento todos aqueles que já creram no Senhor.